Olá, amigo das redes sociais, tudo bem? Um forte abraço, um beijo no seu coração. Muito obrigado a você que me acompanha nas redes sociais, seja no Instagram, Facebook e aqui no YouTube com Carlos Gonçalves, Não Posso Fazer Nada. E vamos direto ao assunto que é o Clube do Remo, né? Mas antes de falar do Clube do Remo, vá lá, se inscreva, deixe seu like. Carlos Gonçalves, Não Posso Fazer Nada. Leão Azul Paraense não tomou conhecimento do Vila Nova e meteu 2-0 no Mangueirão com mais de 20 mil pagantes. Torcedor do Remo está confiante. Campeão paraense no último final de semana. Meteu mais de 20 mil numa quarta-feira cedo, porque aqui no Pará para se ir ao estádio geralmente no meio de semana é ali entre 20 e 30, 21 horas. Esse jogo 19 horas aí, mas mesmo assim um bom público, mais de 20 mil pagantes prestigiando o Leão Azul Paraense. O Remo 100% dentro de casa e o melhor, não tomou gol ainda dentro de casa. Isso mostra o trabalho, né? Ali, comissão técnica, diretoria, plantel, todos imbuídos no único só pensamento que é levar o Remo à primeira divisão do futebol brasileiro. O Remo, no início do jogo, deu um pouco de campo para o Vila Nova, né? O Vila Nova também demonstrou desde o início ali que o empate seria um bom resultado, mas aí, com o passar do tempo, o Remo foi dominando o jogo, né? Foi colocando o Vila Nova para trás, né? O Vila Nova muito cauteloso, teve uma oportunidade logo no início do jogo, né? Com uma bola ali enfiada no meio. O jogador do Vila Nova tentou meter no ângulo. Mais uma vez, Marcelo Rangel, quando é exigido, está lá para dar confiança, dar segurança à retaguarda do Clube do Remo. Então o Clube do Remo foi para o ataque, tanto pela direita como pela esquerda. E o que chama mais atenção, os desfalques que o Clube do Remo teve nesse jogo, né? O treinador Daniel Paulista, sabendo da qualidade do time do Vila Nova, que para mim também nesse jogo aí não deixou a desejar, não tirando mérito do Clube do Remo, é claro, mas eu esperava mais do time do Vila Nova, mas o Clube do Remo não tem nada a ver com isso. Então o treinador Daniel Paulista, mesmo com os desfalques, conseguiu manter ali um padrão de jogo do Clube do Remo. Se a torcida for observar, o Remo não é aquela equipe de pegar e abafar o adversário, não é aquela equipe de pressionar. É uma equipe bastante tranquila, que gira a bola, dá um pouco de campo para o adversário e quando ataca é eficaz, está sabendo aproveitar as oportunidades, e é isso mesmo, quando o momento está bom e o plantel está querendo, com certeza o resultado é esse. O Remo está na vice-liderança da Série B, 2-0, resultado justíssimo fora de casa. O Remo vai enfrentar no próximo final de semana outro goiano, desta vez o Atlético Goianiense, mas o Remo já demonstrou, né, que tanto dentro como fora está jogando bem, está buscando resultados, e não será surpresa nenhuma se o Remo conseguir uma outra vitória em cima do Atlético Goianiense, que entre os goianos não está bem. Goiás está ali, Vila Nova um pouco abaixo, o Atlético Goianiense não está tão bem, está oscilando bastante na competição e o Remo pode se aproveitar disso. A torcida do Remo, ela ficou até um pouco preocupada devido aos desfalques, como eu falei agora há pouco, mas aí o treinador Daniel Paulista sabe o material humano que ele tem em mão, sabe o que fazer dentro de campo. As mexidas dele tem sido fundamental para o Remo conseguir os empates ou até mesmo as vitórias, no caso dentro de casa. Então, quando o treinador tem no seu plantel peças de reposição, isso aí, com a competência dele, faz com que o clube consiga manter a regularidade. Camutanga, como eu já falei aqui, era uma preocupação minha pelo fato dele ter ficado parado há muito tempo. Na sua estreia não foi tão bem, mas já nesse jogo de ontem demonstrou ali segurança, já demonstrou bastante tranquilidade para a zaga do Remo, né? Volto a dizer, o volante, né, o Vinícius ali, deu ao Clube do Remo uma melhor qualidade na saída de bola, né? É um jogador que sabe sair com a bola, sabe defender, um jogador que sabe dar tranquilidade. Então
esse jogador, quando foi anunciado pelo clube do Remo, para mim eu disse, o Remo acertou na contratação desse jogador. Marcelinho, mesmo numa nova função mais à frente, deu conta do recado e foi premiado com o primeiro gol ali, né? Onde já se esperava um 0 a 0, mas aí num vacilo ali rapidamente, né? Esperteza do jogador do Remo, vacilo da defensiva do Vila Nova, o jogador bateu o lateral, rapidamente a bola foi metida na área e o Marcelinho chegou e fez 1 a 0, terminando o primeiro tempo com o Remo na frente do placar. Segundo tempo não foi diferente, Vila Nova precisando da vitória, foi para cima, mas o Remo de forma tranquila, de forma consciente, chegou ao segundo gol. Mas antes, o Pedro Rocha, numa linda jogada, né, cortou para o meio, meteu, e o goleiro do Vila Nova foi muito bem na partida. Então, parabéns ao clube do Remo, né, que teve tranquilidade e chegou ao segundo gol, né? Você pode ver, acompanhar o segundo gol, que fez com que o Remo tivesse mais tranquilidade dentro de campo. A torcida do Remo está em festa, título paraense, invencibilidade dentro de casa, segunda colocação aí no Campeonato Brasileiro. Então o Remo está em festa, sabemos que ainda é início de campeonato, mas que início o clube do Remo está tendo nessa Série B 2025. A torcida está confiante e tem mais que acreditar. Vamos falar agora do Papão da Curuzu. O Papão mete 2 a 0, um gol espírita do Rossi, grande verdade é essa, mas não consegue segurar o resultado. Muita gente nas redes sociais criticando o professor Luizinho Lopes. Eu não sou advogado dele, mas nesse caso ele não tem culpa. Quem olha, desculpa eu tocar no assunto do Remo, o treinador do Remo olha para o banco de reserva dele e tem opções. O professor Luizinho olha para o Paysandu, não tem opções. Jogadores que eu cantei a pedra aqui, que não adianta insistir, estão lá. Culpa do treinador? Não, é o que ele tem e ele está trabalhando com isso. O professor Luizinho Lopes olha para o banco de reserva do Paysandu e não vê opções e tem que colocar os jogadores. Por quê? Porque os que entram jogando não conseguem terminar a partida. Quintana, como eu já venho falando desde o início, é remanescente do ano passado. Ano passado era essa a vida do Quintana no Paysandu. Um jogo, ficava outro fora, ia de titular, voltava bem, saía, tá aí, não conseguiu completar o jogo de hoje. Rossi tem as suas limitações físicas, é um jogador esforçado, quando tem a de gás é diferente, é diferenciado, é um jogador que se doa, né, que já mostrou que realmente é Paysandu Esporte Clube, mas não consegue terminar a partida e quando ele sai não tem outro substituto, não digo altura, mas que possa pelo menos ali fazer alguma coisa próximo do que o Rossi faz. Giovani, com todo respeito ao jogador, à pessoa, mas já demonstrou que não tem mais condições de continuar no Paysandu. Ele é um jovem que pode brilhar ainda no futebol brasileiro, mas aqui no Paysandu não adianta insistir, com todo respeito também ao jogador de Leão, não adianta insistir que não vai dar certo. Então o Paysandu foi para Minas Gerais bastante desfalcado, vários jogadores sem condições física e clínica para a partida. Leandro Vilela, um leão, desculpa a expressão aqui, né? Um leão dentro de campo, mas também tem as suas limitações físicas, não aguenta, e quando ele sai não tem outro jogador que seria o substituto dele, não foram, e foi o Vargas e o Dudu Vieira. Esses dois jogadores poderiam fazer alguma coisa, mas não. Então se coloca muito a culpa no treinador Luizinho, mas eu acredito que o Luizinho não tem culpa, ele trabalha com o que tem. Então cabe agora à diretoria do Paysandu tomar as atitudes, não tem que esperar a próxima janelinha abrir aí, né? Parece que abre entre dia 2 de junho a 10, então não tem que esperar essa janela abrir, já tem que se tomar algumas atitudes, né? Alguns jogadores infelizmente não deram certo aqui, tem que continuar
a sua vida, a sua carreira em outro lugar, mas aqui no Paysandu não vai dar certo. As contratações que foram feitas pelo executivo anterior, com a permissão do atual presidente, não deram certo, e agora o Paysandu não tem direito de errar. A grande verdade é essa: o Paysandu não tem mais direito de errar. Jogadores que serão contratados daqui para frente tem que ser pontual e tem que ser certeiro. O Paysandu não tem mais esse direito de errar. Se errar, é Série C na certa. Não podemos esquecer também que o que está acontecendo hoje no clube é herança do ex-presidente, que fez um contrato longo com alguns jogadores, e esses jogadores tiveram que ficar. O presidente atual não pode fazer nada a não ser dar sequência ao contrato desses jogadores. Então nós temos aí jogadores que demonstraram ano passado que não tinham condições de ser titulares do Paysandu, e esse ano são titulares. O que se passou no início do ano, né, até em dezembro do ano passado, início deste ano, é assim: que os jogadores remanescentes do ano passado seriam teoricamente suplentes e as contratações seriam jogadores para ser titular. Essa era a visão, essa era a ideia que se tinha, mas está totalmente ao contrário. Os jogadores remanescentes do ano passado são titulares, né? E os que vieram nem suplência conseguem ser. Então, muita coisa errada no Paysandu. A única esperança que eu tenho do Paysandu é que ele acerte nessas contratações para que o clube possa se livrar do rebaixamento. Se errar, é Série C na certa. Forte abraço, até a próxima. Um beijo no seu coração.